Graças a Deus, a igreja congrega. Se não congregasse, não seria igreja, porque quem é igreja, congrega. É muito bom estar aqui, é muito bom saber que Deus habita no interior de cada um de nós, porque temos confessado que Jesus Cristo, de fato, é o Senhor. Nós, como igreja de Cristo aqui no Brasil, nós temos sentido muito quando a gente perde um irmão que foi querido. E nós perdemos uma irmã muito querida nesta semana, a nossa irmã Jane Nordon, E nós sabemos que todos nós haveremos de partir um dia. Porque Deus criou o homem para ser eterno, como eterna é a sua palavra. E está escrito que para sempre a palavra do Senhor está firmada no céu. Não é a Bíblia que está firmada no céu, é a palavra. A Bíblia, nós sabemos que ela é um livro chamado de bíblica porque é biblioteca. A nossa tem 66 livros, E tem Bíblias que tem mais. A católica tem 46. São livros, mas não é qualquer livro. E esse livro tem ajudado a muitos, como ajudou a nossa irmã Jane Nordon, como ajudou o nosso irmão Nordon, tem ajudado muito por decorrer de todas as épocas. Colocaram um tema ali muito interessante, e muito se dá para falar em cima do tema. A Bíblia é antiga, é velha ou antiga? E aí é uma pergunta, Depende para cada um de nós. Para mim ela é velha e é antiga. Ela é velha e é antiga, mas ela nunca será obsoleta. Essa palavra tem conquistado através dos séculos muitas vidas. Muitas vidas. E nós fomos alcançados por ela. Eu posso não lembrar o nome do meu bisavô, eu posso não lembrar o nome da minha bisavó, dos anteriormente a eles, porque isso é natural do ser humano. Nossa mente não procura conhecer muito as nossas raízes, mas a palavra de Deus nos mostra que nós temos uma raiz, e nossa raiz, ela não pertence à descendência de Caim. A nossa raiz pertence à descendência de Sete, de Enos, de Enoque, porque são descendências que realmente invocam o nome do Senhor, que procura trazer o Senhor para perto, para junto, porque a palavra invocar significa gritar, clamar em alta voz, trazer para perto. Eu digo mais, trazer para dentro de si. E o objetivo dessa palavra é justamente isso, é procurar trazer o Criador para dentro de nós. E isso tem sido feito. Quando nós entendemos de fato o que é a palavra de Deus, o que está expressa nas Escrituras, nós realmente estamos no caminho certo. Eu tenho dificuldade de falar, eu me sinto assim, mas às vezes eu acho que eu falo demais. Eu confesso que eu fiquei pensando muito nesse título e de fato eu não consigo escrever nada. Eu não consigo preparar sermão, eu não consigo... E o meu pai também tinha a mesma dificuldade. O meu sogro também tinha a mesma dificuldade. Eu acredito que
Essa dificuldade cada um de nós temos. Mas Deus conhece as nossas dificuldades. Ele sabe quem somos e o que procuramos nele e para Ele. E eu rabisquei algumas coisas, eu fico até com vergonha de abrir, porque eu não sei nem por onde começar. Mas eu prometo que eu vou começar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra, ó Pai, no mais íntimo do coração e é capaz de discernir os intentos de toda a alma, ó Pai, de todo o coração. E nós te louvamos, ó Pai, porque Tu conheces cada um de nós, ó Pai. Fala através de nós, ó Pai, de algumas coisas que eu rabisquei, de alguns versículos anotados, ó Pai, neste caderno, ó Pai, e que eu possa estar respondendo, ó Pai. Eu não sei quem foi que colocou o título, ó Pai, mas eu espero, ó Pai, que essa pessoa tenha o desejo, a ansiedade, ou a curiosidade, ó Pai, de procurar estar examinando, ó Pai, as suas escrituras, ó Pai, porque Tu se revelas através de todas as escrituras inspiradas por Ti, ó Pai. E nós Te louvamos, ó Pai. Fala ao nosso coração no nome de Jesus. Amém. Eu queria abrir a Bíblia no Evangelho de João. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, procura nos apresentar Deus. E no Evangelho de João, no capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, o Verbo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, no Verbo, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem, enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testemunhar a luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Foi João que escreveu isso. Aquele que se reclinava a cabeça, aquele que estava mais próximo de Jesus. E houve até alguém que escreveu que ele é o discípulo a quem Jesus amava. E Jesus sempre amou a todos. Ele sempre dispensou amor a todos, como tem dispensado a mim e a você. E é por causa disto que esta palavra tem sido escrita, para que nós venhamos a tomar conhecimento a cada dia do grande amor de Deus. Mas vamos lá, eu rabisquei algumas coisas, não sei preparar sermão. Eu sei que quando uma criança nasce, a mãe tem aquele carinho tão grande. E a criança, muitas são extremamente sábias. Quando acaba de sair, quando encosta na mão, a primeira coisa que ela vai procurar é o calor que ela sempre sentia, antes de ter nascido, ali dentro. E ela já vai procurar alguma coisa natural.
O crescer pode ser doce. Alguém escreveu numa canção. O crescer pode ser doce. O crescer pode doer. Há lições que são nossas para aprender. Eu tento caminhar, enquanto penso em outro passo para dar. Eu posso cair. Uma canção, Thalita Dias escreveu. Mas Paulo escreve, quem está de pé, cuide para que não caia. Desde o nosso nascimento ao nosso crescimento, nós vínhamos levando tombo. Começa a dar os primeiros passos, por querer andar, caímos, os nossos pais correm atrás da gente, muitos se quebram. Eu, graças a Deus, não quebrei nada, até hoje. Mas muitos se quebra pelo caminho, o corpo. Outros, quando não quebra o corpo, segue a vida, o fluxo. Quando sai da casa dos seus pais, muitos têm uma boa educação, mas descobre que quer conhecer o mundo lá fora, semelhante ao filho pródigo. São muitos. Eu confesso que eu também tentei, mas não consegui. Eu confesso que eu tentei, mas eu não conseguia, meu. Eu via os meus colegas fazendo coisas, eu até queria, mas eu tive princípio, mas também errei, não sou perfeito. Mas eu sabia que o ser humano, Deus colocou para ter família, para crescer, para gerar filhos, para continuar o propósito dele. E eu entendi isso, ainda na casa do meu pai. A minha mamãe, muito sábia, como ela teve muitos irmãos, ela falava para mim, cuidado com as mulheres, elas podem te destruir. E a gente vê lá no princípio a história, porque alguém deu ouvido a vozes estranhas, entrou o erro, e Deus, pela sua grande e infinita bondade, procurou trazer conserto para a raça humana. Ainda em Eclesiastes, capítulo 1, o terceiro rei escreveu Eclesiastes, e ele também reinou ao mesmo tempo que seu pai reinou. E ele escreve aqui no capítulo 1, versículo 4, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece, e nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro, para o norte, continuamente vai girando, o vento volta e fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche, para o lugar para onde os ribeiros vão. Para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi isso e o que há de ser, e o que se fez, isso tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Nós fazemos parte de um eterno propósito de Deus, e nós não somos novos debaixo do sol. Nós estávamos lá no princípio, antes de tudo isso ser criado. Nós fazemos parte de um eterno propósito de Deus. Ele sabia que nós um dia, em algum lugar, nós estaríamos aqui ou ali, como seu reino. Em Eclesiastes 12:12, para aqueles que acham, que a Bíblia é velha, antiga, ultrapassada, obsoleta, um homem muito experiente, o nosso terceiro rei, lá em Israel,
Ele escreve aqui: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer, não tenham nele contentamento, antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens, depois a chuva. Então, há um recado para nós. Também o próprio sábio lá no livro de Provérbios, ele também escreve, eu não lembro o endereço, mas está escrito assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que venhamos alcançar corações sábios. E lá no Gênesis, teve alguém que de tanto ouvir a história, provavelmente da sua mãe, Eva, do seu pai Adão, ele começou a invocar, a trazer para si Deus para dentro dele. E o sábio Salomão escreve: ensina-nos no Senhor a contar os nossos dias, para que venhamos a alcançar corações sábios. Mas não é contar dias como dia, noite e dia, mas é contar os nossos dias como... Nós sabemos que lá no livro de Gênesis, quando a gente vê que quando começou a invocar o nome do Senhor, ali começou a contar o tempo de vida de alguns, porque o contar do tempo de vida de cada um de nós depende da vida que nós temos tido diariamente com Deus. Aqueles que invocam o dia ao Senhor constantemente, que o têm, porque oram a Ele, estão invocando, estão trazendo Ele para dentro de si, esses têm os dias contados para o Senhor. No princípio eu falei da nossa irmã Jane Nordon, e eu perdi 2 tios, ainda neste mês aí que passou, e a gente sabe que isso está dentro da memória de cada um de nós, os tempos que nós passamos com ele. E só vai apagar isso quando eu for, ou quando você que ainda tem na sua memória, levá-lo junto contigo. E sempre na esperança de um dia nos encontrarmos lá, porque nós estamos aqui na Terra, se desenvolvendo, aprendendo, para que possamos deixar esse corpo nosso terrestre para habitar com Cristo numa outra dimensão. Então, felizes são aqueles que têm desenvolvido aquele sopro, aquele start que foi dado no primeiro homem, e aquele start que foi outra vez dado, lá quando começaram a invocar o nome do Senhor, que nós podemos estar invocando, que possamos estar contando os nossos dias, sempre meditando na palavra, em oração. O salmista escreve que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Como tem sido a sua palavra? Tem sido agradável ao Senhor? Porque os nossos dias que são contados, são se nossas palavras forem realmente agradáveis ao Senhor, porque esse é o tempo que conta. A palavra de Deus nos afirma que é um memorial escrito diante de Deus, e cada um de nós nós não sabemos, nós esquecemos, mas os nossos dias são contados. Há um memorial eterno. Dias após dias, arquivos têm saído do nosso meio aqui para se encontrar com o Senhor, e todos nós haveremos de dar conta daquilo que nós temos feito com a nossa casa, o nosso corpo, a nossa morada, porque muitos não têm aproveitado esta morada que o Senhor tem nos dado para crescer no Espírito, para poder estar desenvolvendo, para poder estar naquela nova morada que Ele disse que iria preparar. Eu gosto muito de ouvir o meu irmão Davi pregando, porque eu tenho dificuldade de expressar o que eu escrevo. Eu não consigo nem olhar às vezes o que está escrito e que eu queria dizer, né?
Então, nós temos que estar cuidando do nosso diário. Nós haveremos de dar conta aquilo que nós temos feito e praticado com a nossa vida diária. E lá no Salmo de Moisés, transcrito no Salmo 90, diz que os dias dos homens são 70, quando muito, 80, e o mais disso é enfado e canseira, porque a pessoa já não tem mais força para andar, já não consegue mais fazer alguma coisa, e às vezes está na hora de ir mesmo, nós não queremos ir, como Paulo também escreve, que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Ele queria ir, mas ele gostaria de ficar com os irmãos, e esse é o desejo de todo pai, de toda mãe, quando ama os seus filhos, de todos os filhos como ama o seu pai, não quer perder, mas nós temos que ir, nós haveremos de ir, e há aqueles que irão se encontrar, e há aqueles que jamais se encontrarão, e essa decisão é pessoal, e nós vemos isso escrito e transcrito em vários livros, e que é tudo tirado de Gênesis a Apocalipse. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Abramos lá em João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse, ou que eu vos tenho dito, são Espírito e vida. O Espírito é o que vivifica. Nós, antes de conhecermos a Jesus, antes de confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, a palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas quando nós trazemos para nós, confessamos que cremos em Jesus, nós também estamos confessando, quando nós confessamos que cremos em Jesus, que nós cremos em toda a história escrita e transcrita nesse livro de Gênesis e Apocalipse, porque Jesus Cristo é descendente de Abraão, porque Jesus Cristo também estava lá presente, porque ele criou tudo, e ele estava presente dentro da arca em Noé. Então, nós podemos ver que a Bíblia é toda ligada. Deus sempre se preocupou e haverá sempre de estar se ocupando com semente. Com semente. O homem não nasce por acaso, a mulher não gera nada ela precisa de ter dentro dela uma semente. E eis a razão de todos nós aqui. Então, nós lemos, o Espírito é o que vivifica, e nós temos sido vivificados por essa palavra, que é Espírito e vida, a todo dia, a cada momento, quando nós abrimos essa palavra, né? Quando nós estamos na escola pela manhã, quando nós vemos estudar o curso intensivo de Corinto, ou quando nós, mesmo que nós já sabemos que conhecemos alguma coisa, não tudo, porque é impossível conhecer tudo, quando nós nos damos a oportunidade para nós mesmos de se deslocar no sábado e estar aqui reaprendendo junto com o irmão que está ensinando, porque aquele que ensina, ele reaprende. Ele reaprende. Eis o motivo de, agora virou moda, as pessoas que agora, por ter que trabalhar até 65, 70 anos, ter que fazer reciclagem. Por quê? Porque o que ela estudou já não é mais do jeito que ela fazia o serviço, mas agora ela vai fazer o mesmo serviço diferente, com mais facilidade. Por quê? Porque ela se atualizou. Então, o crente que de fato é crente em Jesus Cristo, ele tem que estar lendo a palavra e meditando nessa palavra todos os dias, até o dia
que ele será ceifado, como o bom trigo. A palha ficará queimada, será queimada. E nós sabemos que tem muita gente no meio dessa população que se dizem cristão, que não passa de palha. O que é joio? A Bíblia nos aponta que o joio era uma planta semelhante ao trigo. Mas o que tinha dentro do joio? O que há dentro do joio quando você aperta aquele grão? Não vai encontrar nada, porque se você não encontra semente de joio para plantar, você encontra trigo para plantar. Simplesmente o inimigo semeou lá no meio. Mas semeou o quê? O que o Senhor queria dizer? Nós vemos aqui o Davi falando sobre símbolos, o Senhor quer nos expressar através de símbolo, porque a Bíblia foi escrita para judeu, e se nós não entendermos o símbolo, o que há de ser de nós? Uma pessoa que vem para a escola bíblica, ou que vem para o culto, ela vem para ouvir a palavra de Deus, e nós somos, quando nós chegamos diante de Deus sem conhecer, nós somos como um trigo vazio, sem conteúdo. Mas quando nós começamos a dar crédito, nós se tornamos aquele trigo que o Senhor quer que nós sejamos, que tenha conteúdo dentro de nossas vidas, que não sejamos simplesmente palha, porque a palha haverá de ser queimada, a carne para nada aproveita, mas aquilo que foi inserido dentro de cada um de nós, que é espírito e vida, isso subirá. Lá no céu não vai entrar tristeza, vexame, não vai entrar dor. Então, uma mulher pode ter 12 filhos, pode ter 4. Se no meio daqueles 12, apenas um alcançar o céu, ao chegar esta mãe, esse pai lá, e esse filho, no meio dos 4 ou dos 12, eles não vão ter lembrança do que passou aqui, porque são coisas passadas, só vai permanecer aquilo que foi edificado. Eu vou voltar aqui para os meus rabiscos. A Bíblia é velha ou antiga? Eu tenho um exemplar. em casa dos anos 70. Eu já usei exemplar dos anos 36. Eu comprei alguns de presente em 82, quando eu comecei a congregar com os irmãos na igreja, e distribuí para alguns. Meu sogro tinha mania de distribuir, ele procurava vender, mas quando ele via que as pessoas não tinham condição de comprar a Bíblia, a Janete sabe disso, ele dava. Eu tinha condição nos anos 82 e comprei alguns exemplares, e um desses exemplares, eu lembro de alguns e das pessoas para quem eu entreguei ainda, mas um desses exemplares, eu entreguei para uma pessoa que o Adalto conhece, que a Janete conhece. Ele não teve família, ele não casou, não teve filhos, mas uma coisa eu sei, ele foi um grande semeador de tudo aquilo que ele aprendeu neste livro, nessa biblioteca que eu dei para ele em 82, é o José Iremar, um técnico de eletrônica que não frequentou a escola, mas o que você colocar na mão dele para ele resolver, ainda hoje, ele resolve. O meu aqui é de 95. O plano está sendo cumprido em você. Temos que estar contido no reino ou fora. Ou temos que ser trigo, ou temos que ser palha. O plano de Deus é de ter uma grande família, desde o princípio, de muitos irmãos semelhantes a Jesus. É necessário conter o fruto gerado pelo sopro. É necessário conter em si o fruto que foi gerado pelo sopro. Maria estava desposada, sem conhecer José, e o anjo veio e soprou. Não temas, Maria. Falar é sopro. Ninguém consegue falar sem soprar. Então, é necessário conter o fruto gerado pelo sopro, Jesus,
é o fruto da promessa do sopro de Deus. Isaías profetizou isso nos 66 capítulos do livro, da vinda, da luta e da morte de Jesus Cristo. Isto há 720 anos antes dele ter vindo, mais ou menos. A Bíblia é velha ou é antiga? Ainda temos nos alimentado nesses dias deste fruto. É necessário conter esse fruto. É necessário conter em nós esse espírito, que a palavra é espírito e vida. E a palavra nos afirma que aquele que não tem o espírito do Pai, este tal não é dele. Deus é onipotente, onisciente, é onipresente, e tem mais alguma coisa que ele é, que alguém escreveu, ele é onividente. Ele é onividente. Pedro, quando estava lá no templo, quando foram entregar as ofertas, alguém que vendeu a sua propriedade, Deus estava em Pedro, e a gente, no livro de Atos, a gente vê o que aconteceu com aqueles dois que tentaram enganar Deus. E a palavra de Deus é bem clara: Deus não se deixa enganar. O que o homem semear, isso se fará. Mas Deus é longânimo, Ele não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos nós, e que todos dos nossos, venham a alcançar o arrependimento. Onipotente significa que Ele é o Todo-Poderoso, pode tudo, menos cometer pecado, que seria uma falta de amor infinito para com alguma de suas criaturas, como Ele ama a si mesmo. Eu vejo a Bíblia, bem como todas as Escrituras, é como o único mapa que aponta o nosso maior e grande tesouro, a rocha eterna, que faz de nós pequenas pedras vivas, como disse o irmão Davi, na formação de um grande edifício, o reino inabalável. Nada pode nos abalar. Se nós de fato estivermos firmados nesta palavra, Deus cumprirá em nós todas as suas promessas. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, está escrito. E nós temos que ter muito cuidado com os nossos olhos, porque os nossos olhos também é a candeia do corpo. Os nossos olhos podem nos levar para a vida eterna, e também podem nos levar para a perdição eterna. A palavra de Deus aponta que há dois caminhos. Um caminho é para cima, e um caminho é para baixo, é o Seol, o inferno. E nós sabemos que nas profundidades da terra foi preparado alguma coisa para sustentar isso enquanto nós ainda estamos aqui. Nós sabemos que a terra é sustentada em cima de um eixo de fogo. E alguns países têm vulcões em erupções constantes. Eu creio que esses sinais é para apontar para cada um de nós, através da história que Deus tem colocado ao nosso alcance, aquilo que está preparado para os filhos da ira, aqueles que não obedecem, que não se atentam para toda a Escritura. Aquele fogo que sustenta a terra aqui em cima, um dia haverá de fazer com que essa terra que nós estamos passe por uma grande transformação, como sempre teve transformações, desde o princípio, transformações com o dilúvio. O exemplo disso a gente vê ainda no livro de Gênesis, a história de duas cidades impertinentes, Sodoma e Gomorra. Uma amostra grátis de tudo, que através das histórias
e eu sempre vivo dizendo aqui que as histórias se repetem, haverá de acontecer com todas as nações do mundo. Aquilo ali, simplesmente para mim, no meu modo de ver, foi uma amostra grátis, porque está escrito que arderá o fogo sobre, embaixo já está, mas é sobre toda a terra, em cima de todos aqueles que vivem em iniquidade. Então, a Bíblia para mim é como um grande mapa que aponta o nosso maior tesouro. E nós somos essas pedrinhas vivas que formamos esse edifício, o reino inabalável que está sendo construído lá. E os olhos do Senhor estão por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Lâmpada do Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E Deus conhece quem realmente tem os seus pés firmados na palavra, porque de fato aqueles que têm os seus pés firmados na palavra, ele é sal aqui nessa terra, ele consegue dar gosto para aqueles que ainda vivem no desgosto do mundo, porque ele é luz, e ele anuncia a palavra, ele pega a palavra, às vezes com a boca fechada, através de atitudes, de modo de viver. No livro de Jó, como eu falei dos olhos, lá no capítulo 1, devemos estar tomando conta dos nossos olhos. Vamos lá para o livro do Jó. Jó não era um homem qualquer na sua época. Ele procurava conserto. Na sua época, esse livro foi escrito e transcrito para nós do grego, mas ele é muito antigo, é o mais antigo da Bíblia. E ele faz parte dos achados no Oriente Médio. Fiz um concerto com os meus olhos, como, pois, fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda em cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso, ou desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou em alguma coisa, devemos ter cuidado com que os nossos sentidos se apegam naquilo que foi criado para nós. Nós não devemos nos deixar se perder pelos nossos sentidos. Nós nos alimentamos através dos olhos, nós alimentamos-nos através da boca, nós nos alimentamos através do bom cheiro, e a Bíblia nos afirma que nós somos o bom perfume de Cristo. A palavra de Deus não fica velha, e é atual sempre. Mas a Bíblia não afirma que ela se renova a cada manhã. As misericórdias é que se renovam. Lamentações, livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo 3,
As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Enquanto existir sol, enquanto existir lua, elas se renovarão a cada manhã. Grande é a fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na mocidade. Bom é para o homem, e quando fala do homem, também fala da mulher, suportar o jugo na sua mocidade. Quem busca, acha. 2 Timóteo 2,15. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneje bem, obreiro que não tem. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. E ainda em 2 Timóteo 3,16, ela diz para nós, se a palavra de Deus é velha ou antiga, toda a Escritura divinamente inspirada, sagrada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem, e quando fala do homem também fala da mulher, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. João 1,7. Primeiro João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu espero que tenha conseguido responder. A palavra de Deus, ela se renova. Este livro pode ser velho, pode ser antigo, ou até antiquado para alguns, mas para mim ela tem renovado a minha vida, e eu espero que renove a vida de cada um de nós, a cada dia, a cada manhã, que possamos viver em esperança. Amém.